lá, pessoal. Hoje nosso assunto também é pré-modernismo, tá? O meu foco de hoje vai ficar com as características desse movimento. Na última aula eu falei a respeito do contexto histórico e o que é o pré-modernismo. Vamos relembrar. Temos aqui o final do século XIX e o início do século XX. O que a gente tem? Esse movimento, ele acontece tanto na poesia, tá, como na prosa, mas o foco maior será na prosa. Aqui a gente tem aqui uma parte muito importante, tá? O foco total, quase total, será na prosa. Prosa, para quem não sabe, são os textos em parágrafos, então são os nossos livros, tá? Poesia, como esse movimento acontece? A gente vai ter uma mistura aí do simbolismo, do parnavelismo, com a questão da metrificação. A gente vai ter também, né, poesias metrificadas, características simbolistas. Então, dentro da poesia vai ter aí uma mistura, tá, das tendências anteriores. E na prosa também, ok? Por quê? Conforme eu falei, esse movimento, o que acontece dentro desse movimento? O sincretismo. O que é o sincretismo? É a mistura aí das tendências anteriores. Dentro do pré-modernismo, não tem nada que eu possa dizer que, nossa, começou uma nova característica, começou um novo movimento, alguma coisa a ser seguida. Não, aqui é uma mistura. Tem um pouquinho do naturalismo, tem um pouquinho do simbolismo, tem um pouquinho do realismo. Então, esse movimento é muito amplo, porque tem uma mistura de outros movimentos, tá? Por isso que ele não é considerado, o que eu falei na aula passada, um movimento literário. Porque para ser movimento literário, tem que ter o quê, gente? Vários ideais diferentes, para poder colocar ali para ser um movimento diferente. Aqui não. Aqui praticamente temos um ideal. Mesmo assim, esse ideal vem do realismo, vem do naturalismo. Então, por isso que ele não é considerado pelos estudiosos, tá, como um movimento literário, mas sim como sincretismo. Posso perguntar na prova o que é esse sincretismo? Não. Porque há uma mistura aí das tendências anteriores, ok? Aqui eu tenho uma preparação para a fase moderna, tá? Que o nosso próximo assunto é modernismo. Esse movimento é nosso, é brasileiro, tá? Então temos o foco aí em várias regiões do nosso Brasil, ok, pessoal? O nosso movimento é brasileiro, então vai envolver várias regiões. Vamos lá, vamos para as características. Outra coisa importante, que eu não posso deixar de falar, que são os contextos, tá? Ele é um movimento conflituoso, porém, por quê, né? É conflituoso por quê? O que a gente tem aí? Quem lembra? O que estava acontecendo no momento? Por que ele é conflituoso? Revolta. Temos o principal acontecimento, a República do Café com Leite, tá? Mas no meio de tudo isso, a gente tinha vários conflitos, várias revoltas. Quem me lembra aí? Quem pode falar uma revolta? Vacina. Revolta da vacina, revolta da chibata, revolta de quê? Temos várias Dos canudos. revoltas. Dos canudos. Então, gente, perceberam que aqui é um movimento conflituoso. Então, tanto na poesia como na prosa, vai mostrar o quê? A realidade, o que estava acontecendo. Então, se são conflitos, logo a nossa prosa e a nossa poesia vai mostrar tudo isso, tá? Lembrando, aqui, gente, qual é a principal característica de todas essas daqui? A principal é a denúncia, tá? É a observação da realidade do momento. Se era uma fase conflituosa, a gente vai ter, fome, concordam? Miséria, abismos sociais, conflitos, tudo isso vai se apresentar dentro da poesia e da prosa, tá? Então, aqui é a realidade brasileira, tá? Vamos ter o tempo todo aí o que está acontecendo no Brasil naquele momento.
Então, temos a aproximação da obra, tá, ao contexto social, político e econômico do momento. Regionalismo, eu falei para vocês que a gente tem aí o nosso Brasil. Então, o pré-modernismo vai mostrar muito o que está acontecendo em cada região, tá? Ou seja, passou a valorizar a própria cultura, a nossa, a parte mais popular, tá? Então, a gente tem aí o sertão, tá? Que é muito valorizado, a questão do caipira, do sertanejo, tudo isso vai se aproximar, tá? Por quê? Tenta aproximar a obra da população, já que vai falar da população, tá? Olha só, marginalização dos personagens principais. O que é isso? O personagem principal do livro é sempre aquele ser marginalizado. Por exemplo, vai narrar como personagem principal um caipira, pode ser o personagem principal, o sertanejo, o caboclo, tudo isso pode se tornar um personagem principal. Essas pessoas normalmente eram consideradas o quê? Marginalizadas, tá? Aqui a gente tem uma linguagem mais informal dentro do pré-modernismo. Há uma oscilação entre a linguagem formal, já que a gente tem um movimento que trabalha aí a realidade do Brasil, a linguagem é informal. Só que a gente tem uma oscilação entre a informal e a linguagem, tá, mais culta. Ok, pessoal? Não igual aquela do arcadismo, tá? Que era aquela linguagem do parnasianismo, né? Certinha, bem metrificada. Sim, teremos poemas metrificados, teremos rimas, teremos uma linguagem bonita, só que também variando para a linguagem mais informal, ok? Por exemplo, aqui a gente tem algumas palavras, né, dependendo da região, a gente vai ter aí as variantes das regiões. Isso, né, fará parte da linguagem mais informal. Esse movimento, ele volta a citar para dois movimentos anteriores que são fundamentais, que é o realismo. O que o realismo prega? A realidade crua, como ela é. E também vamos voltar um pouco ao naturalismo, que é a descrição dos personagens, a parte científica, a parte biológica do ser humano, tá? Então também há essa volta para o naturalismo, nesse sentido, tá? Descrição minuciosa dos personagens, dos cenários. Por exemplo, quando ele fala aqui do sertão, no livro, que a gente vai ver na próxima aula, ele vai narrar a terra, o sol, vai falar do homem, sertanejo. Então tem toda essa preocupação com a descrição. Isso aí voltou para o realismo e para o naturalismo. Temos o sincretismo estético, já falei, as misturas das tendências anteriores, porque o pré-modernismo não é considerado movimento literário pelos estudiosos, mas sim uma mistura. Personagens como caipira, da roça, sertanejo, caboclo, passaram a fazer parte das histórias que são contadas. Então, resumindo, o pré-modernismo é um movimento importantíssimo, tá? Nesse momento, a gente tem várias cidades que estão aí se modernizando. Por exemplo, São Paulo. São Paulo está sendo modernizado nesse momento. Está sendo urbanizado, tá? Então, São Paulo, nesse momento, está sendo urbanizado. Por isso que lá no modernismo, a gente vai ver que como cenário São Paulo, porque é uma das cidades que foram aí urbanizadas aqui nesse período. Algumas cidades continuam ainda em andamento, essa modernização, algumas vão sendo mudadas. Então, o pré-modernismo é um movimento assim, que é bem conturbado, tá? Várias mudanças, várias brigas, e daqui a gente vai para o modernismo, ok, pessoal? Então, na próxima aula, o meu foco será autores e obras modernistas, tanto na prosa como na poesia, beleza? Encerramos.